Bom, então abram os livros ou acessem a foto da página 28. O tópico que eu vou revisar vai ser o tópico O Princípio de Todas as Coisas, na página 28 do livro didático de filosofia. Então, acompanhem a leitura, ou quem não tem o livro aí agora, ouça com cuidado, tá bom? Bom, o princípio de todas as coisas. A principal indagação dos filósofos pré-socráticos era o movimento. Então, a questão do movimento era fundamental para os pré-socráticos. Para os gregos, o conceito de movimento tem um sentido bem amplo, podendo significar mudança de lugar, aumento e diminuição, qualquer alteração substancial quando alguma coisa é gerada ou se deteriora. Então, o movimento, ele inclui essas ações todas aqui que o texto ele está citando, né? Alteração substancial, de geração ou deterioração, né? Entre outras coisas. Então, alguns se perguntavam, o que faz com que, apesar de toda a mudança presente no mundo, haja algo na realidade que sempre permaneça o mesmo? Bom, se todas as coisas elas mudam o tempo todo, se a mudança é uma presença constante na natureza, na realidade das nossas vidas, como que eu posso ter certeza de algo? Ou como que eu vou identificar um algo que agora já não é o mesmo de um segundo atrás? Então, eu conheço como, se as coisas elas se transformam o tempo todo. Essa é a questão dos pré-socráticos, eles querem resolver. Uma das, né? Assim, sob a multiplicidade das... Não, eu acho que eu pulei. Não é isso mesmo. Assim, sob a multiplicidade das coisas, eles buscavam a identidade, o que permanece, apesar das mudanças, tá? Um princípio original e racional, que em grego se chama arché. A gente viu isso lá nas aulas, né? No início do ano. Em grego, arché. Essa identidade, essa permanência, apesar de todas as mudanças que a natureza ela comporta. Nesse contexto, o termo princípio pode ser entendido como origem ou fundamento, ou seja, arché é origem ou fundamento, princípio, tá? Bom, observe como a filosofia nasce de um problema, de uma indagação nova que procura ir além do que já é sabido. Por isso, existe uma ruptura entre mito e filosofia, porque o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona. Porque o mito, enquanto a filosofia problematiza e convida à discussão. Então, o mito ele surge não para ser questionado, até porque no momento em que o mito surge, o pensamento lógico, filosófico ou científico, ele ainda não existe, ele é anterior à ciência. Bom, se o mito é anterior à ciência, os padrões de comprovação ou de refutação que a ciência tem, porque nada é científico antes de ser provado, não existia ainda. No momento em que os homens eles se orientavam e buscavam o seu conhecimento através dos mitos. Então, ninguém questiona mito. O que é questionável são as questões da ciência, tá? A filosofia rejeita explicações baseadas no sobrenatural. Mais ainda, busca a coerência interna e a definição rigorosa dos conceitos, organizando-se em um pensamento abstrato. Então, na filosofia, o mito ele não tem vez, a não ser que seja para compreender a metáfora do mito. E mesmo assim não aceitar enquanto verdade. Porque a origem do mito, ela não é natural. É sobrenatural. A filosofia, então, ela busca um rigor
no sentido de o que me foi informado, aquilo que eu estou estudando, é lógico, é racional, faz sentido? Se não tem sentido, a filosofia ela descarta esse objeto enquanto verdade, tá bom? Bom, nós dissemos que todos os pré-socráticos buscavam o princípio de todas as coisas, mas que, por pensarem de modo autônomo, livre, então cada um dos pré-socráticos tinha um modo próprio de pensar, eles divergiam entre si no momento em que o identificavam. Os mais antigos filósofos viveram na Jônia e posteriormente na Magna Grécia. Costuma-se classificá-los como monistas ou pluralistas, conforme o número de elementos constitutivos definido por eles. Então, o que são os monistas? São os filósofos que identificavam apenas um elemento constitutivo das coisas. Não sei se vocês vão se lembrar, mas um exemplo de monista é o Tales de Mileto. Por quê? Porque ele achava que a única coisa que conferia a identidade, apesar de todas as mudanças que o mundo ele apresenta, ou seja, o único elemento que está em todas as coisas de modo invariável, isso não muda, é a água. Então, para o Tales, o que sustenta a verdade do mundo, o que faz com que eu consiga identificar a estabilidade no mundo, apesar de todas as transformações, é que todos os corpos, ou ainda toda a natureza, ela só existe por conta do elemento água. Então, a água, ela está presente em todas as coisas para o Tales. É a água que possibilita que a gente compreenda o mundo, que a gente entenda o mundo, apesar das variações que o mundo ele apresenta. Os pluralistas são aqueles que acreditam que a natureza ela é composta por vários elementos, vários deles, né? Um exemplo são os atomistas, o Leucipo e o Demócrito de Abdera, são atomistas. Então, eles acreditam que todos os corpos que compõem a natureza, e a própria natureza, ela é composta por milhares e milhares de átomos. Então, nenhum elemento é único, porque na sua essência, todo elemento ele é composto por vários átomos. Ou então, um outro cara, que é da mesma época, ele é um pré-socrático, chamado Empédocles. Ele fala que todos os elementos da natureza, eles são compostos por terra, água, ar e fogo. Bom, então essa é a diferença entre os pré-socráticos monistas, eles só acreditam em um elemento que dá base para toda a natureza e que possibilita os homens eles conhecerem a natureza, conhecerem a verdade da natureza, apesar de todas as mudanças. E os pluralistas, que acreditam que a essência da natureza ela é feita de vários elementos. Exemplo, os atomistas, o Demócrito, que diz que tudo é feito de átomo, e o Empédocles, que diz que tudo é feito de terra, água, ar e fogo. Bom, então, do livro, gente, se preocupem em ler, em compreender e em tirar as dúvidas da página 28, principalmente do texto O Princípio de Todas as Coisas. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que foi lido agora, do que foi discutido agora? Bom, vou tomar esse silêncio como sim. Só lembrando os que chegaram agora, entrem aí no chat e escrevam aí o nome de vocês, o número e a série, para eu registrar a presença. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora o slide da primeira aula, para a gente fazer a revisão aqui. A aula sobre natureza e cultura, a diferença entre natureza e a cultura. Eu preciso que alguém abra o microfone
e me diga se o slide que eu estou compartilhando, ele está aparecendo aí na tela. Porque quando eu... Tá sim, prof. Tá? Então, maravilha. Tá. Bom, da primeira aula, que foi Natureza e Cultura, eu vou usar alguns temas aqui. Então eu peço que vocês anotem os temas, só o tema que eu abordar aqui. Exemplo. Exemplo, o significado da palavra cultura. Tá bom? Então anotem aí, peguem um caderno e anotem. Por quê? Porque essas partes que eu explicar são as partes que eu vou exigir na provinha que a gente vai realizar daqui a pouco. Tá bom? Então, o significado da palavra cultura. E aí, mais tarde, vocês vêm e dão uma lida para fazer a prova, tá? Então, cultura vem do latim colere, que significa cuidado que o homem dá às plantas, aos animais, ao solo, às crianças, aos deuses, aos ancestrais, a seu espírito e a si mesmo. É a capacidade humana de aprimorar a própria natureza através de sua ação. Bom, então, a diferença básica entre natureza e cultura é que a natureza ela não foi feita pelo homem. Ela existe independentemente do homem. Aliás, o homem ele está inserido na natureza. E a própria vida do homem não foi ele que fez, mas foi a natureza. Né? Bom, só que o homem é o único animal capaz de intervir na natureza de modo racional. Então, na verdade, cultura significa cuidado. Então, a partir do momento em que o homem cuida, a partir do momento em que o homem ele interfere na natureza, alterando o rumo natural dela, ele faz cultura. E aí eu pus alguns exemplos aqui. Então, quando você cuida das plantas, quando você não deixa ela a sua própria sorte, ou seja, você coloca ela em um vasinho, você coloca água nela, você está fazendo cultura, ou seja, você está cuidando da natureza para adaptá-la ao seu prazer. Por quê? Porque você quer ver uma planta, ela florir de maneira meio que controlada, ou seja, lá na sua sala, ou no seu quintal. Você não quer viver no meio da selva, você quer ter uma casa arrumadinha lá, limpinha, mas quer ter uma planta lá. Então, esse cuidado que você dá a essa planta é o que a gente chama de cultura. Ou então, o terreno que você limpa, né, que você barranco que você tira lá para construir a casa, né, fazer o seu sobrado, a sua casa, enfim, é a sua interferência. Então, é a produção da cultura. Ou seja, é a capacidade humana de aprimorar a natureza através da sua ação. Todas as vezes que o homem ele intervém na natureza a seu favor, a gente chama de cultura. Aí aqui, o conceito de cultura para Edward Tyler. Cultura é a totalidade do conhecimento, crença e expressão emocional, comportamentos e habilidades adquiridas no convívio dos membros de uma sociedade. A cultura é coletiva. Nossos gostos não são determinados antes do nosso nascimento. É o que a gente chama de a priori. A priori é antes de ter contato sensível, material com algo. Então, o que a gente é, aqui, as coisas que a gente gosta, a língua que a gente fala, o jeito que a gente anda, as roupas que a gente usa, as músicas que nós escutamos, a religião que a gente frequenta ou não, todas essas coisas, elas não são determinadas a priori, ou seja, antes da gente ter contato com a cultura do lugar onde a gente nasceu. Essas coisas, elas são determinadas depois que a gente tem contato com o mundo que nos cerca. Tá? Então, a cultura não é feita a priori, ou seja, antes do contato. A cultura,
é construída a posteriori, depois do contato com o mundo em que a gente nasce, o mundo local em que a gente nasce. Então, os nossos gostos não são determinados antes de nosso nascimento, mas são produtos das relações que estabelecemos uns com os outros numa sociedade. Aprendemos a ser quem somos coletivamente, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a cultura, ela é feita em sociedade, no coletivo. Ninguém se constrói e se entende e se questiona sozinho. A gente se questiona sempre porque outro interpela a gente, porque a presença de um outro humano faz a gente se questionar e se rever e criar coisas novas e alterar o nosso modo de pensar e construir uma casa e cuidar das plantas e aprender sobre filosofia. A gente faz isso junto. Tá? Se a gente vivesse isolado, a gente ia ser bicho do mato, como qualquer outro bicho. Tá bom? Também acho interessante essa questão aqui do mundo grego, né? Os gregos, eles disseram que a cultura, ela surge a partir da intervenção dos deuses, né? Dos titãs, aliás, aqui no caso. Então, são dois irmãos, que são titãs, né? O Epimeteu e o Prometeu. Eles são responsabilizados por cuidar dos homens. E aí o Epimeteu desce aqui, constrói o mundo humano, quer dizer, o mundo, né? Mas se esquece de ensinar os homens a se virar aqui no mundo. Aí o Prometeu, ele percebe esse esquecimento, rouba o fogo, que é uma metáfora para inteligência, tá? Inteligência, a capacidade de intervir na natureza, né? A capacidade de produzir a cultura. Então, o Prometeu, ele desce com esse fogo e entrega esse fogo aos homens, né? E aí, por conta dessa intervenção do sobrenatural na vida dos homens, os homens, eles aprendem a fazer as coisas, né? É o modo clássico de como os mitos, os textos sagrados e as religiões, eles compreendem a inteligência humana, né? Que essa pergunta é uma pergunta humana mesmo, né? Por que que os homens, eles conhecem, eles têm um pensamento racional e os demais animais não? A pergunta mais lógica, em um mundo anterior à filosofia ou à ciência, bom, a gente tem conhecimento porque os deuses, eles querem assim, né? Porque Deus, ele quer assim. Ou então, aqui no caso de Prometeu e Epimeteu, né? Mas hoje a gente sabe que a inteligência humana, ela se construiu a partir da coletividade e de muitos anos de convívio e de problemas que a espécie humana, ela enfrentou no planeta Terra, tá bom? Beleza. Aí eu vou compartilhar com vocês agora outro slide aqui, que é o da última aula. A aula era Valores Ocidentais. Bom, enquanto os povos gregos, eles pensaram lá no mito de Epimeteu e de Prometeu para dizer como que o homem ele surgiu e como que o homem ele aprendeu a se cuidar no mundo, o mundo romano, que é o outro mundo que fundou o nosso jeito de compreender o mundo atualmente, ele se valeu do pensamento dos judeus lá da Palestina e dos cristãos, né, que trouxeram essa cultura, e nos legaram, né, a Bíblia Sagrada, não os romanos, né, porque veio dos judeus mesmo, mas eles popularizaram a Bíblia Sagrada, né, por conta da conversão lá do Constantino, né, que tornou o mundo ocidental e judeu cristão, né. E aí a gente tem o livro do Gênesis como nosso mito fundador do Ocidente. Então, basicamente, a gente
a gente acredita, né? Não todos, lógico, porque aqui no Brasil tem uma pluralidade de religiões, né? Mas até os que não acreditam, eles acabam meio que sendo condicionados pelo livro de Gênesis, na infância do pensamento para interpretar o mundo, tá? Então, o livro de Gênesis, ele é considerado um mito fundador da sociedade que a gente vive. Mas depois eu retorno aqui. Bom, o conceito de valor. Valor é aquilo que fundamenta as nossas ações coletivas e individuais. Então, o nosso modo de agir no mundo, ele é condicionado por valores. Bom, eles se encontram em todas as dimensões da vida humana. Esteticamente, o nosso modo de dizer o que é bonito e feio, eticamente, aquilo que a gente vai considerar justo e injusto, politicamente, como nós nos relacionamos em sociedade, e epistemologicamente, como construímos o nosso modo de pensar. Ou seja, os valores, eles permeiam tudo, eles perpassam tudo. A gente age sempre de acordo com esses valores. E esses valores, eles vêm da sociedade onde a gente nasce, né? Os valores surgem a partir do modo que os homens se relacionam e produzem a vida no desenrolar de toda a sua história. Como essas relações mudam conforme a história é produzida, os próprios valores se alteram com o tempo. Então, os valores, apesar de serem super enraizados, eles se alteram com o passar do tempo, porque o próprio modo de produzir a vida, o próprio modo que os homens têm de se relacionar, vai mudando conforme a história ela vai sendo alterada, tá? Mas também é certo afirmar que alguns valores são muito mais fixos e difíceis de serem alterados, principalmente os que surgem a partir dos mitos fundadores, pois muitas dessas narrativas têm um caráter sagrado, não seriam humanos, são revelados por Deus. Então, exemplo, um valor que a gente obtém lá do livro de Gênesis, só lembrando mais uma vez, né? Não importa se você é cristão, se você é judeu, se você é ateu, o livro de Gênesis, ele permeia toda a construção do mundo ocidental, ainda que você frequente uma religião que é distinta. Por quê? Porque é o modo de entender o mundo maioritário na cultura ocidental. Então, ainda que você seja ateu, você vai criar argumentos para rebater esses argumentos. E para rebater esses argumentos, você tem que conhecer. Além disso, a maioria das pessoas que circulam o seu mundo, que circundam, aliás, o seu mundo, elas acreditam que esse mito ele é verdadeiro, tá? Aliás, essa aula ela não tem nada a ver com se isso é verdade ou se isso é mentira, tá bom? É só uma reflexão a partir dos mitos que são fundadores. Bom, então esses mitos, aliás, esses valores que são construídos a partir dos mitos que são fundadores, eles são muito mais difíceis de serem alterados, porque eles cimentam, eles concretizam a própria história do Ocidente, tá? Aí uma autora chamada Hannah Arendt, ela, em uma obra chamada A Condição Humana, ela se debruçou sobre esses valores que são mais concretos, né, que são fundadores, né? E aí ela pensou em duas interpretações para esse mito do aparecimento do homem e do surgimento da racionalidade do homem no mundo. Por quê? Porque no capítulo 1 de Gênesis, está escrito que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. E no capítulo 2 de Gênesis, está falando que Deus criou o homem, o gênero masculino, depois criou os animais, e depois criou a mulher, porque o homem ele se sentia só. Então, no capítulo 2, os animais eles vêm antes das mulheres. Para Hannah Arendt, o capítulo 1, ele é o que ela chama de pluralidade. Então, o mundo ele surge a partir de um plural. Ou seja, se homem e mulher nascem juntos, Deus cria a variável A e a variável B simultaneamente. A não é B, B não é A. Ou seja, Deus cria
a humanidade a partir da diferença mesmo. E para ela, isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente fundamenta o nosso modo de agir, o nosso modo de compreender, o nosso modo de nos comunicar e de criar, a partir da diferença, o que é diferente já não nos assusta mais. Por quê? Porque a diferença seria natural. Então, o branco ele não vai mais estranhar o negro. O negro não vai mais estranhar o branco e os dois não vão estranhar o asiático, ou o índio, ou qualquer outro tipo de etnia. Por quê? Porque a diferença faz parte da natureza humana. Quando a gente interpreta o capítulo 1 e toma ele como o verdadeiro, a gente vai normatizar, normalizar, naturalizar a diferença. O diferente é bom porque é natural. Agora, quando a gente dá privilégio para a interpretação do capítulo 2, a gente diz que o homem, ele é superior. Por quê? Porque ele é o plano original de Deus. A mulher só veio depois dos animais, porque o homem ele se sentia só. Ou seja, a interpretação do capítulo 2 é o que a Hannah Arendt chama de multiplicidade, ó, aqui no slide. A natureza humana explicitada no capítulo 2 é múltipla, multiplicidade. A totalidade dos homens é tão somente resultado da multiplicação do primeiro homem. Nessa perspectiva, para a filósofa Hannah Arendt, né, todos os homens seriam cópias de Adão, pois somos todos feitos da sua costela, né, da sua parte. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa na operação matemática da multiplicação, por exemplo, 1 vezes 10, o resultado é 10, 10 o quê? 10 vezes a repetição do número 1, então são bilhões de seres humanos que são somente o resultado da multiplicação de Adão. Porque Eva, ela não surge lá no mito do capítulo 2, na narrativa do capítulo 2, Eva, ela não surge do barro como surgiu Adão. Eva surge a partir de uma parte do corpo do próprio Adão. Então, todos os outros homens são apenas a multiplicação de Adão. Ou seja, o diferente é estranho e deve ser rechaçado, deve ser jogado fora. Por quê? O que importa é o mesmo. O que importa, o que eu devo aceitar é aquilo que é parecido só comigo. E essa interpretação, ela vai justificar o preconceito, vai justificar o genocídio, né, que é o assassinato em massa de etnias, né? Então, eu vou matar os negros, eu vou matar os gays, eu vou matar os indígenas, porque eles são diferentes de mim, que sou um homem branco, sou uma mulher branca. Tá? E isso é muito sério, gente, tá? É uma questão que é muito séria, a questão da pluralidade e da multiplicidade. Infelizmente, no Ocidente, o que prevaleceu é a interpretação do surgimento da humanidade a partir de Adão, que está relatada lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. Bom, outro mito que fundou a nossa sociedade foi o mito do livre-arbítrio. Bom, o livre-arbítrio foi pensado por um pensador chamado Agostinho de Hipona, lá no século IV, depois de Cristo. Ele era um bispo, né? Ele era um bispo da igreja, e quando ele estava lendo lá o livro de Romanos, no capítulo 7, nos versos 19 a 21, ele se deparou com a seguinte questão, né? Eu sei o que é o bem, mas eu não consigo realizá-lo. Eu faço só o que é mal. É o que está escrito lá no livro de Romanos. Bom, aí ele volta lá no Gênesis e ele percebe que Deus ele criou o homem a partir da sua imagem e da sua semelhança, ou seja, o homem ele se parece com Deus. Bom, se o homem se parece com Deus e Deus é bom, por que o homem ele só faz o mal? Só faz o que é mal. Pro Agostinho, o homem ele só faz o que é mal porque quando Deus expulsa o ser humano lá do Jardim do Éden, a própria natureza humana ela se desfigura, ela se altera. E aí o homem ele fica diferente do que é Deus.
se Deus é bom, o homem é mau. A natureza do homem, ela se alterou por conta da desobediência, né? Se a natureza, ela se alterou, o homem, por sua força própria, por sua racionalidade própria, por sua capacidade de escolha, na verdade, não há nem capacidade de escolha, porque a natureza é má, né? Então, por sua própria força, o homem ele é incapaz de escolher o bem e rejeitar o mal. Por quê? Porque a natureza do homem é má, ela se tornou má. Como que o homem ele faz para fazer o que é bem e para rejeitar o que é mal? Então, ele se volta para a sua subjetividade, para o seu interior, e no seu interior ele encontra a graça de Deus, que é o favor de Deus, a gratuidade do favor de Deus, e pede para que Deus escolha em nome dele, porque se o homem escolher, ele sabe que vai fazer o que é mal. E aí, guiado por Deus, o homem é capaz de fazer o bem e rejeitar o mal. Então, livre-arbítrio, lá na raiz do Agostinho, não é a capacidade humana de escolher o bem e o mal. Não é isso. É a capacidade humana de se voltar para si mesmo, encontrar a Deus lá no seu interior, a graça de Deus, o favor de Deus, e pedir para que Deus te leve para o bem e faça você rejeitar o mal. Tá? Então, o Agostinho, ele pensou no indivíduo, na subjetividade do homem, na interioridade do homem. Foi o primeiro homem, né, foi o primeiro dos pensadores a pensar numa dimensão interna do homem. Bom, então esse é o livre-arbítrio para o Agostinho. Os valores que são construídos a partir do livre-arbítrio, ó. Então, o Agostinho, pensando no livre-arbítrio, confere à humanidade ocidental a dimensão interior do homem, a capacidade da autorreflexão, e constrói também o germe, que no século XVII, um pensador chamado John Locke, ele vai desenvolver uma teoria do indivíduo, né, que é o liberalismo, que é o sistema que a gente vive hoje. O capitalismo é um outro nome para liberalismo, tá bom? Que é a teoria de que os indivíduos eles se constroem independentemente da sociedade que está em torno, tá? E o que você faz é pelo seu próprio mérito, bem ou mal, é por sua própria força, tá? Então, sim, Agostinho era Deus que escolhia, em Locke é o próprio homem que escolhe. E, para finalizar, o conceito de alteridade. Então, depois das duas grandes guerras, o homem ele percebeu que sua busca desenfreada pela ciência estava levando a comunidade humana ao caos, né, à morte, à desintegração. Por quê? O final da guerra ele é marcado, entre outras coisas, pelas bombas de Hiroshima e de Nagasaki, né, que mataram 100 mil japoneses. Né? Então, os homens eles perceberam pela primeira vez que a ciência, uma das consequências más, né, que a ciência tem é levar a humanidade a desaparecer. E aí é preciso pensar em como que eu vou entrar em contato com aquilo que é diferente. Porque nada mais, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, ela nada mais é pelo domínio do que é diferente, pelo controle daquilo que é diferente. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra, né, a morte dos judeus. A gente tem que matar os judeus. Por quê? Porque o judeu é diferente de mim. Eu sou ariano. Eu tenho o dever de controlar a vida dele, de fazer ele desaparecer, ou de trabalhar lá sem receber nada, né? Ou os negros, ou os ciganos, ou os gays, né? Ou os católicos, enfim. O que é diferente de mim, eu quero exterminar ou dominar. Né? E a Escola de Frankfurt, que é um conjunto de pensadores, logo após o fim da Segunda Guerra, eles vão inventar o conceito da alteridade, que vem do latim alter, que quer dizer outro. Ou seja, é uma teoria para pensar o outro, para entender o outro, aquele que é diferente de mim, tá? Então, o conceito de alteridade propõe a pluralidade cultural como chave interpretativa do nosso mundo. Se a gente for pensar lá na Hannah Arendt, a pluralidade, ela está lá no capítulo 1 de Gênesis, quando o homem cria A e B ao mesmo tempo. Cria o homem e a mulher, cria o diferente ao mesmo tempo. Então, a pluralidade, ela propõe
a diferença como a natureza humana, né? Então, o conceito de alteridade propõe a pluralidade cultural como chave interpretativa do nosso mundo. Segundo os frankfurtianos, a alteridade considera o diverso como condição necessária da própria existência humana. Não existe existência humana sem diversidade, sem a diferença. Todos os homens são diferentes e é exatamente a diferença que nos faz humanos. As diferenças nos completam e são capazes de construir resoluções que humanos, pensando identicamente, igualmente, né, não resolveriam. Então, a diferença ela é capaz de criar o novo, a novidade. A mesmice não cria nada novo, só cria o mesmo. Tá? Os outros animais agem no mundo por repetição. Simplesmente seguem um instinto que é determinado pela natureza. Então, os animais eles não criam novo, eles só fazem as mesmas coisas, porque eles são todos iguais. Não há diferença. Os homens, através de sua diversidade, produzem constantemente novos modos de ser no mundo. Só existe a novidade no mundo porque os homens são diferentes. Gente, muito obrigado pela atenção. Esses são, então, os conteúdos que eu vou pedir para vocês, vou questioná-los na prova de logo menos. Às 2 horas, tá? Aí vai ficar à disposição de vocês até às 10. Vocês têm alguma dúvida?